Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a direção e a comissão organizadora dessa Semana Poor pelo convite. Tá? Enfim, me sinto emocionado de estar aqui nesse lugar, nesse auditório, que vivenciei tantas coisas durante muitos anos, não vou dizer quanto. E dizer que é um enorme prazer estar de volta aqui nessa casa, e sem dúvida fez parte fundamental da minha formação profissional. Eu fiz mestrado, não existia nem um instituto, era um programa da COP, depois saiu da COP, não sei o quê, mas era foi o embrião do instituto, né? Eu fiz mestrado lá. Então é uma casa que foi fundamental na minha formação intelectual, na minha formação enquanto profissional. E depois, durante não sei quantos anos, vou dizer as datas de referência, né, mas que foi parte da minha atuação profissional ao longo de muitos anos, né? Enfim, eu fiz esse mestrado que eu estava falando, ainda era vinculado à COP e tal, e depois, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar aqui já num grupo de pesquisa que era coordenado pelo professor Weiner, né? Enfim, então fiquei um tempo como pesquisador. Renato está rindo porque ele era iniciação científica. Enfim, então eu tenho essa trajetória ipuriana como fundamental na minha vida profissional e pessoal, né? Aqui não só desenvolvi atividades profissionais, mas também relações de afeto que perduram, né? Isso é muito importante para mim, pelo menos. Bom, e particularmente é uma honra e um prazer estar aqui na casa, mas particularmente também por partilhar essa mesa, né, com, eu diria assim, tipo a velha guarda, né? a velha guarda aqui, dois professores, o Weiner e eu, já aposentados há algum tempo, e a professora Fânia, cuja aposentadoria saiu ontem, segundo ela me contou. Então, seja bem-vinda, velha guarda. Enfim, e eu diria o seguinte, quer dizer, é uma velha guarda. Eu comecei como pesquisador, né, como eu comentei aqui no grupo do Weiner, acho que 86, 88, sei lá o quê. Mais adiante fiz concurso para docente, entrei para o quadro em 92, e de lá para cá atuei até 2 anos atrás como professor aqui no IPUR, né? Bom, então, tentando fazer algumas palavras relativas aos 30 anos de Semana IPUR, eu começaria lembrando o seguinte: essa lista que eu chamei aqui da velha guarda, ela, enfim, é um grupo de professores que estão presentes aqui no IPUR desde o seu momento inaugural, né, alguns antes, né, não era só esse programa da COP, mas estiveram presentes, foram fundamentais na fundação do Instituto, né, e se constituiu como um grupo de professores, né. Eu lembraria aqui o professor Martins Mouca, o professor Luiz César, né, a Rosélia, o Weiner, né, como pessoas chaves assim, no projeto que culminou com a criação do Instituto, né. Durante muito tempo, o grupo docente foi fixo praticamente, acho que eram 14 pessoas, se não me engano. Isso durou muito tempo, e a partir dos anos 2000, se é que não me engano, e talvez vocês podem fazer uma associação com questões políticas de ordem mais ampla, essa situação
grupo fixo começou a mudar com a entrada de novos professores, a realização de concursos e novos professores. Então, a casa hoje, ela é um misto ainda dessa tradição da velha guarda, renovada por um conjunto de professores que eu, de longe, assim, pelo menos nessa fase, quer dizer, enquanto estava ativo também já percebi, extremamente ativos, extremamente revigorantes, né, para a instituição. Mas o que eu queria lembrar é que eu fiquei pensando assim, no que falar sobre os 30 anos da Semana IPUR, que antigamente chamava Semana PUR, porque só havia a pós-graduação, né, depois se ampliou. E fiquei pensando o seguinte, né? O que faz uma instituição universitária, né? Dentro do espaço universitário, onde em princípio devem estar articuladas as atividades de docência, de pesquisa e de extensão. O que faz essa instituição são as pessoas que estão vivendo, trabalhando nelas, né? Não é uma abstração, né? Então, eu diria que concretamente essa instituição se fez ao longo do tempo pautado nessa tríplice campos, né? Os 3 campos aí que eu estava falando, né? Então eu diria o seguinte: a instituição, ela se faz e se constitui e se mostra através da realização desse grupo que a mantém, né? A sua produção intelectual, a atividade docente, as atividades de extensão, né? E aí que vão acontecendo e se transformando ao longo do tempo. Mas algumas coisas podem funcionar como um certo eixo que transpassa todo um período grande, mas que não necessariamente é a mesma coisa. Eu vou tentar explicar rapidamente o que eu estou pensando. E vou comentar, eu acho que um dos pilares dessa existência do IPUR enquanto instituto no âmbito universitário é a Semana PUR. Tá? Ela foi criada, né, 30 anos aqui, fazendo a conta da 2095, por aí, é isso? Enfim, como uma proposta de abrir um espaço, inicialmente era simplesmente isso, de diálogo, intercâmbio das diversas atividades e produções da casa. Às vezes a gente se encontrava no corredor e tal, mas o pessoal do laboratório do lado não sabia o que você estava fazendo e nem você sabia o que ela fazia. Então, foi um espaço, né, um evento, inicialmente voltado assim, tendo isso como um objetivo principal, né? Esse propósito depois se ampliou para a participação também no corpo discente, que no início acho que não participavam, assistiam, mas não poderiam trazer trabalhos e tal. Enfim, foi uma criação que permaneceu ao longo desses 30 anos numa dupla dimensão que eu acho muito interessante. Por um lado, expressando a presença da velha guarda, mantendo uma certa tradição nos temas, né, nos formatos de abordagem, nos conteúdos e tal, né, uma certa tradição. Mas, também, para mim, fundamental, sendo aberta à inovação. A inovação não só da forma do seu funcionamento, tá, mas a inovação em termos das criações do corpo docente e discente e de funcionários. Então, eu acho que essa atividade, a Semana PUR, ela permanece ao longo do tempo sempre nessa, às vezes, tensão entre a tradição e a inovação. Isso eu acho que fez uma dinâmica, tornou esse tipo de evento uma coisa viva, eu diria importantíssimo, enquanto um elemento que marca a instituição, e também para o conjunto de professores, alunos e funcionários, como um espaço dessa tensão, tradição, inovação. Eu, particularmente, tenho
uma sensação ou uma memória assim, muito boa e muito forte, porque em várias ou muitos desses eventos de Semana Kippur, eu participei junto com o meu grupo de pesquisa, o GPMC, o Grupo de Pesquisa Modernidade e Cultura, onde a gente trouxe aqui, e foi acolhido primeiro pela comissão de organização e depois com a plateia e tal, criações particularmente em relação às formas de expressão nada ortodoxas. Tá? E isso foi elegante, né? Foi elegante, tá bom. Enfim, isso foi acolhido, foi um espaço de troca e pessoas, algumas detestavam, mas maravilha, é um espaço de troca, né? Então eu queria saudar esses 30 anos da Semana Kippur, sinalizando isso. De certo modo, esse evento marcou e constituiu um eixo-chave da existência dinâmica do Kippur. É isso. Obrigado. Obrigado, Fred, professor Fred, velha guarda. Muito obrigado. Vamos passar para a professora Fred agora para o depoimento dela. Bom dia a todos, a todas. Também me sinto muito honrada pelo convite que me foi feito para falar um pouco sobre os 30 anos da Semana Kippur. Uma coisa que eu me lembro claramente, que a primeira foi em 93 e a segunda foi em 95. Então, na realidade, são mais do que 30 anos. A primeira, em 93, tem a ver com a organização do doutorado do Kippur, né? Como o Fred acabou de falar, nós éramos um grupo relativamente pequeno de professores. No momento fomos 12, depois 14. Tínhamos um grupo muito coeso do ponto de vista de um projeto. Eu me lembro que a gente tinha uma mesa grande, que hoje está na sala do doutorado. Naquela mesa cabiam todos os professores do Kippur, né? E ali fazíamos projetos comuns, projetos institucionais. Isso era uma coisa muitíssimo importante. Havia uma ideia institucional, acadêmica, de criação do Kippur, né? E claro que 93 é um marco, porque nós conseguimos criar o nosso doutorado. E nessa semana de 93, que foi a primeira, só os professores apresentaram seus trabalhos. Não tinha aluno, não tinha iniciação científica e tal. Cada um falou sobre o seu projeto de pesquisa e discutia com seus pares. Foi um momento extremamente rico e pegou. E aí a segunda foi em 95 e começamos, portanto, a ampliar essa tal da Semana Kippur, depois Semana Kippur, para apresentação de trabalhos de mestrandos, doutorandos, mestres. Eu me lembro que teve uma ocasião que o Martim fez um trabalho, que até foi publicado no Cadernos Kippur, eu já não me lembro mais em que caderno, mas é fácil de achar, que ele fez um follow-up, procurando e perguntando aos antigos mestres formados pelo Kippur, onde é que eles estavam, o que era o planejamento urbano, o que era o planejamento regional, se trabalhavam na área ou não, quais eram
as expectativas, e alguns deles também começaram a, pelo menos, se não apresentar trabalhos, a pelo menos estarem aqui presentes, contribuindo na nossa Semana Impor. Outra coisa que eu lembrei, Fred, é que a gente organizou uma Semana Impor, não sei se você lembra, em 97. Foi lá na Praia Vermelha. A gente começou a achar que a gente tinha que sair do fundão, né? Ampliar um pouco a atuação, né, do IPUR para mais ouvintes ou participantes. E aí a gente fez lá na Praia Vermelha, naquele auditório, que por acaso chama, Milton Santos, lá da Escola de Serviço Social. Ah, não, Manuel Maurício. Auditório Manuel Maurício. CFCH. Bom, mas enfim, o que eu gostaria de lembrar é essa relação dessa Semana Impor, dessa ideia de apresentarmos para nós e para os outros, né, a produção desse instituto, né, ouvir os outros, né, discutirmos nossas pesquisas, nossos trabalhos, e acho que isso dá um tom do que é essa instituição. Portanto, a Semana Impor, para mim, é um momento de muita importância, e eu diria que comemorar 30 anos, talvez 31, 32, seja um momento extremamente importante. Hoje, a gente tem um grupo de professores enorme em relação ao que nós tínhamos, pessoas jovens, aguerridas, cheias de vigor, né? Com novas questões, isso me parece muito importante, né? Enfim, viva a Semana Impor, viva o Impor. Obrigada. Obrigado, professora Fânia. Queria agradecer também, aliás, fazer um agradecimento mais pessoal. Fred e Fânia foram alguns dos meus primeiros professores aqui no mestrado do IPUR, e foi com vocês que eu tive contato com alguns dos textos que eu nunca mais esqueci, né? Tanto no âmbito da história urbana quanto no âmbito da metodologia científica. São textos que eu guardo comigo até hoje. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o método da economia política do Marx foi no texto de metodologia científica do Fred. Eu tinha lido outras coisas, mas esse texto foi a primeira vez. A professora Fânia, toda a sua história fundiária, né? Esse ponto naquele seu livro, tão conhecido no nosso campo, também, inclusive usei para dar aulas depois. E vocês foram assim, muito marcantes mesmo nesse sentido, né? De terem me apresentado leituras e também aulas, né? Obviamente. Eu não esqueci. E o professor Wagner, como muita gente deve saber, a gente está junto aí há uns 20 anos. Então, eu tenho, não sei nem o que dizer assim. Vou passar para você fazer sua fala. Obrigado, Regis. Bom dia, Fred, Fânia, a todos e todas. Como de praxe, eu quero agradecer o convite, parabenizar a organização da semana. Eu tinha preparado um registro que a Fânia já fez. Eu tinha dúvidas de que nós tínhamos começado em 95. Eu fui procurar lá os meus baús e achei, Fânia, um texto que eu apresentei em 95, na segunda, e eu achei o texto, estava lá, 1995, acho que era novembro,
Segunda semana do planejamento urbano e regional. O texto era: os liberais também fazem planejamento, glosas ao plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Eu estava começando a estudar essa questão. Esse texto já era um texto, foi publicado na revista Proposta da Fase e depois virou um capítulo do livrinho vermelho, que acho que muitos de vocês conhecem, que deu a Otília Arantes e a Hermínia Maricato, a Cidade do Pensamento Único. Eu não tinha conseguido confirmar, mas eu tinha escrito aqui, acho, mas não consegui confirmar, que a primeira semana aconteceu em 93, ano que teve início o doutorado. Agora a Fânia reforça isso, então, mais algum ano ao longo dessa história a gente não realizou, pode ter sido uma greve, pode ter sido alguma coisa, porque essa é a 30ª. E como começou há 32 anos, não foi feito em 94 e em mais algum ano. Mas, de qualquer maneira, nós podemos dizer que são 30 anos em que houve semana. São 30 anos que a semana aconteceu e, quando eu participo desses eventos, eu estava brincando aqui, eu tenho o forte sentimento de que eu estou ficando um pouco mais velho. Porque cada vez mais eu participo de eventos de comemoração de 50 anos de alguma coisa, 40 anos de outra coisa, 30 anos de outra coisa. Mas isso é muito bom, porque isso me convida sempre a fazer uma revisão e um olhar a partir da idade, da trajetória, sobre essa trajetória minha, e os lugares onde estive, onde vivi, aprendi, convivi, me ferrei, né? Tem tudo aí, né? Tem vitórias e derrotas. Eu brinco sempre, alguém já deve ter ouvido falar, que quando falo do meu currículo, Vita, eu digo que também temos um currículo mortis, onde estão as derrotas e não as vitórias, as coisas que deram errado e não as coisas que deram certas. E eu posso testemunhar a vocês, sem falsa modéstia, o meu currículo morto é muito mais extenso que o meu currículo Vita. Mas a semana, seja como for, essa semana nos convida então a pensar o que já foi começado a ser feito, a trajetória do próprio Instituto, que nasceu como um programa de mestrado na COP, em 1971, 72, né? E depois se transformou em um Instituto Autônomo Comunidade em 87 e foi lá o seu doutorado em 93. Na época da criação da primeira semana, eu tinha a felicidade e a infelicidade de ser diretor do Instituto. E, como a Folha observou, a semana nasceu como resultado de uma convicção e uma vontade coletivas de que se era necessário enriquecer cada vez mais a vida e o intercâmbio interno de docentes e docentes estudantes. Como a Folha falou, nós estávamos lançando o doutorado, então o intercâmbio entre docentes era muito importante. Havia uma discussão que vinha desde o início dos anos 90 da criação do doutorado, a discussão das linhas, se deveria ser ou não um doutorado em planejamento urbano e regional. Eu me lembro bem dessa discussão. Havia alguns que achavam que planejamento era algo que estava acabando e que criar um doutorado em planejamento era apostar no passado, e havia aqueles que diziam não, é apostar na resistência, e venceu essa posição de apostar na resistência e criar um doutorado em planejamento urbano e regional, embora era uma coisa meio estava ficando fora de moda. A criação do doutorado expressava o amadurecimento do IPU e no momento de nascimento também do nascimento e fortalecimento dos grupos de pesquisa e dos laboratórios de pesquisa. Eu fui procurar aqui uma informação. A plataforma Lattes do CNPq nasce em 99.
e a plataforma de grupo de pesquisa do CNPq de 2002. Então nós estamos nesse momento aí, no final dos anos 90, né, já constituindo os grupos de pesquisa, e a discussão sobre o doutorado havia contribuído para isso. E se no primeiro momento, nos anos 80, os estudantes que se candidatavam ao mestrado de IPU buscavam, sobretudo, a pluridisciplinaridade, que eram estudantes de arquitetura, geografia, às vezes ciências sociais e economia, que queriam fugir a uma formação do mestrado muito disciplinar, e o IPU oferecia essa pluridisciplinaridade a partir do fortalecimento desses grupos de pesquisa, das linhas de pesquisa e da produção que a pesquisa fazia. Cada vez mais também estudantes nos procuravam, candidatos, né, nos procuravam porque estavam interessados em se vincular a tal ou qual linha de pesquisa, a tal ou qual grupo de pesquisa. E também os professores, por causa da consolidação institucional, né, que foi uma luta muito longa para a criação do Instituto, né, o reconhecimento pela Universidade do Instituto, os professores também se consagravam de maneira expressiva o seu tempo e energia, pesquisas, linhas de pesquisa e grupos de pesquisa, o que evidentemente nos fortalecia, era muito importante, mas tinha também um risco que era da fragmentação do Instituto, que cada um, ou cada grupo de professores, estudantes se agregasse em torno dos seus grupos e laboratórios e o diálogo interno, a troca interna se fragilizasse. Éramos um instituto em que a vida coletiva corria o risco de ficar restrita às reuniões administrativas e às salas de aula, tanto para professores quanto para estudantes. Nós não tínhamos nessa época esse espaço de convivência, não tínhamos aí no auditório, se foi feita uma reforma que foi feita mais adiante, mexendo aqui nos arquivos do Eterno, agora que a gente está reocupando, eu achei os ofícios trocados com a Faculdade de Arquitetura que queriam nos proibir de reduzir o banheiro para criar o espaço de convivência que nós criamos, que eram banheiros enormes, que a gente queria diminuir o banheiro, e eles queriam proibir, porque era o prédio do Jorge Machado Moreira, não podia mexer. Depois todos eles reduziram os banheiros de vários andares. Mas nós fomos indisciplinados e fomos os primeiros. Hein? Eles mesmos mexiam em tudo. Bom, mas a Semana IPU, então, ela vinha com um projeto, a Fânia afirmou isso, né, de preservar, fortalecer o debate interno, porque houve um momento onde a gente se encontrava mais nas mesas dos encontros nacionais e internacionais que em debates do próprio IPU. Então, a Semana IPU veio nisso, depois, em seguida, mais adiante, bem mais adiante, foi criado também os diálogos das segundas-feiras, que também apontam na mesma direção. O problema é que o incêndio, os 8 anos, 6, 7, 9, tiveram um efeito, impacto brutal sobre esse esforço permanente do diálogo. Ali não tinha mais um lugar. E não tendo lugar, não tínhamos mais tempo dos encontros. As semanas sobreviveram, mas era uma semana por ano. E algumas segundas-feiras por ano, muito pouco. Porque, como diz um colega meu lá da Bahia, as aulas de patiologia, quer dizer, quando você se encontra no pátio, a gente podia falar, as aulas de corredoria são muito importantes, porque é ali que você conversa de maneira informal, você olha no olho, dá a mão, abraça, beija, se namora, peca das tecnologias de informação e comunicação, que é o Silicon Valley, onde todas as grandes empresas exigem pelo menos 4 dias de presença, de experiência na possibilidade do encontro coletivo. Então eu acho que essa 30ª semana é simbólica. Ela acontece no ano que estamos começando a reocupar a nossa sede, e ela deve se tornar um marco
de resgate de uma cultura institucional de troca, de intercâmbio, de compromisso presencial, que é também compromisso dialogal. Como disse o Fred, de encontros, às vezes de alguns desencontros, e não raro de confrontos, mas é disso que vive a universidade, se ela quer sobreviver enquanto espaço do pensamento crítico. Mas quando a gente pensa sobre esse futuro do IMPU, a gente tem que pensar sobre o futuro da universidade. E tem que pensar isso no contexto que vivemos no Brasil e no marco internacional. Não por acaso trouxemos aqui um especialista em relações internacionais para dar uma palestra do encerramento. Nós sabemos que a universidade está sob ataque brutal. O que acontece nos Estados Unidos é apenas a ilustração de uma ofensiva maior. E não é apenas a extrema-direita que ataca a universidade. Nós sabemos da carência absurda de recursos orçamentários públicos para financiar as nossas universidades. Na semana passada, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências lançaram uma carta, um manifesto, justamente exigindo que se recomponham minimamente os recursos para bolsas e os recursos de pesquisa. E a UFRJ, muitas vezes de maneira irresponsável, ao meu ver, acha seus dirigentes que podem resolver esse problema através de uma solução individual, se desfazendo de patrimônio, vendendo patrimônio na bacia das almas e entregando, como fez, 15 mil metros do campus da Praia Vermelha para uma empresa privada de espetáculos. E agora está se desfazendo de um outro patrimônio no centro da cidade, acho que são 11 andares do edifício Ventura. E não nos iludamos, o avanço da direita é uma realidade dos novos tempos que estamos vivendo. Ou seja, de um lado somos empurrados para um produtivismo vazio, empobrecedor, para o empreendedorismo e para a competição. De outro lado, escasseiam os recursos orçamentários e o empreendedorismo ganha primazia, privilegiando aqueles que têm contatos com parlamentares para conseguir emendas ou aqueles que têm uma mercadoria que pode ser vendida no mercado. Um enorme prejuízo das ciências sociais, das humanidades, das artes na universidade, justamente porque a sua mercadoria não tem grande valor, mas sim perfurar poços de petróleo, isso sim. E a gente sabe também que essa subordinação ao mercado vai subordinar também cada vez mais a direção das pesquisas e do ensino que se faz dentro da universidade. Nesse contexto, o debate livre e aberto se fragiliza, quando não é reprimido abertamente, como está acontecendo na universidade estadunidense. A produção se mediocriza e ainda pode ser pior. Fragilizada, acuada, subfinanciada, a universidade se ajoelha frente ao poder, ao mercado e aos políticos. Ainda há pouco assisti estupefato o coordenador do Programa de Engenharia de Transporte da COP, que foi presidida pelo Pinguelli, participar de um evento de lançamento de um projeto ao lado de Flávio Bolsonaro e de outros bolsonaristas, justificando isso com a escassez de recursos. Eu, pessoalmente, acho que com essa gente não se negocia. Eles são a expressão da barbárie que nos ameaça e com eles não há diálogo nem negociação. Mas a universidade estava lá, legitimando esses personagens funestos, inimigos da democracia e da universidade, para se ver onde chegamos. Ora, a tarefa da universidade é outra, o objetivo da universidade pública é outro. Não há negociação possível com a barbárie. Cabe-nos justamente o contrário, constituirmos-nos em trincheira contra a barbárie, em pensar e falar, em promover o debate, a balbúrdia, e não o silêncio que nos querem impor. E penso que nesta 30ª semana afirmamos que estamos no caminho certo. Mas sejamos sinceros, ainda precisamos ter muito mais alunos aqui e alguns colegas também para que isso se realize plenamente. Mas eu tenho certeza que aqueles que aqui estão
consagrará o próximo ano a convidar mais estudantes, mais colegas, mais professores, para que isso deixe cada vez mais um evento mais poderoso. Estamos no caminho certo. Parabéns a todos e todas que estão caminhando na direção certa, mesmo porque será necessário coragem, dedicação, engajamento, compromisso para resistir à ofensiva brutal contra a universidade e contra a universidade pública. Recentemente, a Folha publicou uma matéria de primeira página onde dizia que a universidade pública era muito cara. Não é a dívida pública, que é o cara da universidade pública. Como a saúde, nós sabemos, também é claro. Como afirma o nosso colega João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Andifes, a universidade só deixa de ser irrelevante se é o lugar do pensamento crítico, do diálogo, do dissenso, dos encontros e confrontos. E numa frase muito feliz com a qual eu encerro, ele disse: a universidade deve ser o lugar em que se exercita permanentemente o desbarbarizar a sociedade. Tarefa que não é apenas da universidade, mas para a qual ela tem uma função importante. E talvez por um hábito, eu vou terminar repetindo a frase que a Folha falou: viva a Semana IPUR! Longa vida para as Semanas IPUR como ato de resistência contra a barbárie. Viva! Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do IPUR, a presença de vocês, professora Fânia, professor Fred, professor Wagner, e obviamente vocês são parte da história, vocês são parte presentes desse instituto e vocês têm um legado para o futuro aqui que eu vou tirar, eu tenho certeza. Tá bom? Muito obrigado. E aqui a gente encerra então essa nossa essa sessão de encerramento e vamos seguir para a palestra de encerramento.